Hoje eu vou contar pra vocês a história do teatro musical. Oi, tudo bem? Meu nome é Arthur Pedroso e esse é o meu canal, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como o teatro foi se desenvolvendo até se tornar o teatro musical que a gente conhece hoje. Todo o material desse vídeo eu tirei das minhas apostilas de História do Teatro, que eu tive aula com o professor Jamil Dias. E agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Existem três grandes hipóteses para a origem do teatro. Uma diz que os homens representavam os animais na tentativa de dominar eles na hora da caça. A segunda diz que surgiu a partir das danças e dos rituais que os homens faziam na tentativa de conversar com os deuses e com a natureza. E a última ainda sugere que o teatro evoluiu da contação de histórias. Os registros históricos começam na Grécia, no século 6 a.C., com os ditirambos, que eram procissões em homenagem ao deus Dionísio e em comemoração à colheita da uva. Essas procissões tinham muitas músicas e danças e acabou se tornando uma forte expressão artística. São desses eventos religiosos que surge a tragédia grega. A partir de 534 começam a acontecer as grandes dionisíacas, que eram eventos onde os grupos de ditirambos iam para apresentar suas tragédias em homenagem ao deus Dionísio. Elas aconteciam em imensos teatros a céu aberto e nessas tragédias nós já tínhamos danças, partes cantadas e partes recitadas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aí já não era um musical, não? Os principais trágicos foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Já em Roma, o teatro era algo super embrionário até eles entrarem em contato com a cultura grega. Quando isso acontece, eles adquirem como se nada fosse e começam a traduzir os espetáculos. Depois disso, eles tiveram uma ideia brilhante. Eles passam a adaptar as tragédias gregas ao dia a dia romano, o que agrada muito mais o público de Roma. É só depois de entender muito bem a fórmula do espetáculo grego que os romanos começam a escrever suas próprias tragédias. Só que, do declínio do Império Romano até a Idade Média, as representações teatrais são praticamente extintas e os prédios teatrais são abandonados. E quem vai trazer o teatro de volta vai ser a igreja. Dentro da igreja começam a acontecer pequenas peças em latim com representações de episódios da Bíblia, em festividades como no Natal e na Páscoa. Essas encenações logo conquistam o público e saem das igrejas, tomando as ruas e as praças da cidade. E o teatro volta a ser algo do contato de todo mundo. Passando para o Renascimento, onde eles tinham a revalorização da cultura clássica, as tragédias romanas voltam a ser encenadas. Nesse momento, arquitetos e artistas começam a usar no cenário dos espetáculos a perspectiva e nasce na Itália a commedia dell'arte, como a arte da improvisação. Já no século VII, um grupo de músicos e poetas se reúne para estudar as características musicais da tragédia grega. E tentando recriar ela, eles acabam criando a ópera, que conquista rapidamente a Europa com o apoio de papas, príncipes e reis. E o grande sucesso da ópera, já no século XIX, desencadeia uma série de novos espetáculos que vão dar origem ao teatro musical que a gente conhece hoje. Eu vou começar contando pela França, onde tinham os vaudevilles, que eram espetáculos que satirizavam a vida na corte e os eventos políticos da época. As revistas de fim de ano eram shows com números variados e aconteciam no fim do ano. E era uma forma de retrospectiva dos eventos mais importantes. As operetas, que eram próximas das óperas, só que mais leves, com mais falas, cenas mais soltas e um enredo mais divertido. E os cabarés, que tinham diferentes números entre si e aconteciam em lugares onde se podia comer e beber. Já na Inglaterra, tinham os music halls, que eram eventos com música popular agitada, números de variedade, número de comédia, mas eram destinados ao público masculino. Os burlesques eram espetáculos feitos para a classe baixa e média, parodiando as óperas. A partir de 1860, começaram a mostrar cada vez mais mulheres com pouca roupa. E acabou se dividindo em dois tipos: o clean burlesque, que parodiava as óperas, e o hot burlesque, que mais tarde deu origem aos shows de striptease. E também na Inglaterra tinham as light operas, que eram as operetas inglesas, só que com um toque ainda mais leve e focadas no divertimento familiar. Indo para os Estados Unidos, tinham os minstrel shows, que eram números de canto, dança e variedades, interpretados por brancos com o rosto pintado de preto. Sim, blackface. Eles mostravam os negros de forma super preconceituosa, como pessoas atrasadas, preguiçosas e com inglês mal falado. Não demorou muito para esse show perder o prestígio para os teatros de variedades, que contavam com cantores, bailarinos, ginastas, mágicos, trapezistas, todos sem relação entre si. E tinha também o vaudeville americano, que foi inclusive a forma de teatro mais popular dos Estados Unidos no final do século XIX. Era um espetáculo familiar, onde a bebida alcoólica e a prostituição eram proibidos. Por último, mas definitivamente não menos importante, temos o extravaganza, que eram espetáculos gigantescos, misturando características do music hall, do cabaré, da revista, do circo, tudo junto. O ponto de partida foi The Black Crook, que era um espetáculo imenso,
com um enredo muito doido que foi feito para dar destaque para a magia, para os efeitos e para a dança do espetáculo. Eu vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Os críticos odiaram, é óbvio. Só que o espetáculo superou todas as produções teatrais feitas até então pela audácia e pelo impacto. A partir disso, em Londres, surge a musical comedy, que eram peças faladas, mas com números musicais, que tinham músicas mais populares, uma trama mais moderna, embora os personagens ainda fossem pessoas do dia a dia. Nesse mesmo período, nos Estados Unidos, o vaudeville e o burlesque estavam fazendo muito sucesso. Porém, a revista, a opereta e a musical comedy começaram a crescer muito. E esse é o período que a gente chama de Old Broadway. Nos anos 20, então, a Broadway se torna um importante distrito teatral, com mais de 80 grandes teatros. É nesse momento que entra na história Oscar Hammerstein, que era letrista e libretista. Ele é um dos grandes responsáveis por transformar os musicais. Em 1927, ele estreia Showboat, que foi a primeira mistura bem sucedida entre a opereta e a musical comedy. Esse é o ponto que marca oficialmente a criação do musical theater, que traz logo depois Oklahoma, uma obra de Hammerstein em parceria com Richard Rodgers. Oklahoma é logo considerado um marco na história do teatro musical por ser uma história contada através das canções, e não somente com canções. E é assim que Rodgers e Hammerstein amadurecem o teatro musical americano. Eles oficializam esses recursos e liberam o musical das regras de um mero entretenimento. A partir daí, a comédia, a música e a dança começam a brotar de um momento dramático do espetáculo, e não mais do virtuosismo de um ator ou de uma atriz. É o que a gente fala, quando a personagem não consegue mais se expressar através da fala, ela canta ou dança. É desse movimento que surgem musicais como My Fair Lady, Um Violinista no Telhado e West Side Story. Porém, contudo, entretanto, todavia, nem tudo são rosas. Então, em 1960, a Broadway passa pela sua grande crise. Começa a acontecer a contestação do American Way of Life, a luta contra a segregação racial está muito grande, eles estão passando pela chegada de toda a geração Baby Boomer e ainda tem a onda do movimento hippie de contracultura. Ou seja, os Estados Unidos estão um verdadeiro caldeirão pegando fogo. Só que desse caldeirão saem musicais como Hair, que traz o rock para os palcos e tem nas letras os valores da contracultura. Hair acaba abrindo vários novos caminhos, como o rock musical com falas, como Grease, a ópera rock como Jesus Christ Superstar e o concept music como a Chorus Line, que foi outra grande revolução na Broadway por trazer uma maneira totalmente diferente de contar uma história no palco. Um concept music é um musical onde música, dança, diálogo, cena, movimentações, tudo está interligado por um tema. A Chorus Line mostra pra gente vários atores participando de uma audição para entrar no musical da Broadway. A gente vê a visão de cada um, mas nenhuma delas é a predominante. Começa a acontecer então a partir daí a invasão britânica na Broadway e a produção dos mega musicais. A invasão começa com Jesus e Evita, que na origem eram álbuns conceito, e quando vão pro palco, eles não têm falas. Andrew Lloyd Webber se torna assim o grande escritor do período, trazendo pro palco musicais com o rock, mas também com um lirismo inspirado na música clássica, trazendo esse conflito dentro de um mesmo espetáculo. E de Londres, vão para Nova York os grandes espetáculos como Cats, Fantasma da Ópera, Miss Saigon, Les Miserables e todos os mega musicais dos anos 80 que se originaram em Londres. Um nome importante para todos esses acontecimentos foi o produtor Cameron Mackintosh, que levando os musicais londrinos para Nova York, conseguiu consolidar essa relação da Broadway com o West End. E todo esse sucesso começa a chamar a atenção de quem? É óbvio que a dona Disney ia aparecer por aqui em algum momento. A Broadway começa a chamar a atenção da Disney quando ela começa a contratar os compositores da Broadway para trabalhar nos seus filmes. Mas logo depois ela já cai para os palcos. Então em 1994 forma-se a Walt Disney Theatrical Productions, para dar início àquela que seria a produção mais cara feita até então, A Bela e a Fera, com 15 milhões de dólares. Até hoje, a Disney já trouxe para os palcos Rei Leão, A Pequena Sereia, Aladdin e Frozen. Essa movimentação também despertou interesse na MGM, que em 2017 transformou Legalmente Loiro em um musical de palco. E a DreamWorks também não ficou de fora, e produziu Shrek, o musical, em 2018, que inclusive está disponível na Netflix e eu já assisti umas 30 vezes. Surgem também então os musicais Jukebox, que trazem músicas já existentes para os palcos. Às vezes, um roteiro é feito para que as músicas façam sentido dentro de uma história, como é o caso de Mamma Mia. Ou então, eles usam as músicas de uma banda ou cantor para fazer um musical biográfico, como é o caso de Jersey Boys. Ou então, o musical pode ser mais como uma revista, e mostrar músicas para o público de determinada época ou determinado estilo, como Smoke Joe's Café. Alguns espetáculos são remontados muito tempo depois que eles saem de cartaz. É o que a gente chama de revival. E eles vêm exatamente para reviver grandes sucessos do passado. E eles podem ser montados de 3 maneiras. A primeira, a produção pode optar por não fazer nenhuma alteração e montar o espetáculo assim como ele foi concebido na primeira vez.
totalmente original. Ou então, eles podem adaptar algumas coisas do espetáculo pensando no novo público que vai assistir, separando o enredo e os pontos mais interessantes para a criação de um novo espetáculo. E é basicamente assim que a gente tem os musicais que a gente conhece hoje e ama tanto. Ah, agora eu entendi! Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo que dá bastante trabalho de fazer. Então se vocês gostaram, curtam o vídeo aqui embaixo e comentem o que vocês acharam para eu saber e poder trazer um conteúdo melhor para vocês. E lembrem também de se inscrever no canal, assim vocês já recebem os próximos vídeos e a gente consegue manter esse contato legal. Beleza? Até semana que vem. Valeu!